Marlon Brando nasceu em 3 de abril de 1924, em Omaha, Nebraska. Aos 48 anos, ingressou no mundo da imortalidade cinematográfica com o papel de Don Vito Corleone no filme O Poderoso Chefão, de 1972. Com sua voz rouca e olhar severo, Brando interpretou o velho chefe da máfia com incrível dignidade, o que lhe rendeu seu segundo Oscar. Mas, por trás das câmeras, a vida de Brando era turbulenta. Ele enfrentou 3 tempestades, todas terminando em desastre. Sua primeira esposa, Anna Cashby, o deixou depois de menos de 2 anos. Sua segunda esposa, Movita Castaneda, o deixou de mãos vazias porque eles não estavam legalmente divorciados. Sua terceira esposa, a atriz taitiana Tarita Teripaia, sucumbiu a um escândalo e a um conflito irreconciliável. Sua maior tragédia pessoal foram os filhos. Em 1990, seu filho, Christian Brando, assassinou sua irmã, Cheyenne, o namorado dela, em casa. 6 anos depois, Cheyenne cometeu suicídio aos 25 anos, após lutar contra depressão e dependência química. Brando admitiu publicamente que era um péssimo pai. Afogado em culpa e tristeza, tornou-se retraído, obeso e alcoólatra. Marlon Brando faleceu em 1º de julho de 2004, no UCLA Medical Center, aos 80 anos. A causa foi insuficiência respiratória devido à fibrose pulmonar e insuficiência cardíaca congestiva. Ele também sofria de diabetes e câncer de fígado. Seus cubos de gelo estavam escondidos no Tahiti, seu último paraíso, e no Vale da Morte, junto com os de seu melhor amigo, Wally Cox. James Caan como Sonny Corleone. James Edmund Caan nasceu em 26 de março de 1940 no Bronx, Nova York. Aos 32 anos, ele interpreta Sonny Corleone, o filho mais novo da família Corleone. O papel lhe rendeu uma indicação ao Oscar e consolidou seu status na indústria cinematográfica. Caan foi casado 4 vezes, todas elas terminando em divórcio. Sua segunda esposa, Sheila Ryan, durou menos de 1 ano. Ele teve 5 filhos, incluindo o ator Scott Caan, embora o relacionamento deles tenha sido frequentemente limitado. Mais tarde, James admitiu que se arrependia de não estar presente o suficiente na vida dos filhos. A década de 1980 foi seu período mais sombrio. Após perder sua linda irmã para a leucemia, Caan entrou em depressão, abusou de drogas e desapareceu das telas por 5 anos. Ele chegou a considerar desistir da carreira de ator. O que o salvou? Ver seu cachorro emagrecer por não ter dinheiro para comprar comida. O momento o levou a revidar. Além da atuação, Caan é faixa preta de 6º grau em karatê, atleta de rodeio e conhecido por seu estilo de vida selvagem. Ele admitiu ter feito o FBI suspender as leis contra a máfia e até mesmo, supostamente contratado alguém para ameaçar Joe Pesci em troca de um quarto de hotel caro. Mesmo depois disso, ele continuou trabalhando. The Elf, 2003, a Get Smart, 2008. Queen Bees, 2021, e seu papel final em Velozes e Furiosos, 2023, com Pierce Brosnan. Ele continuou trabalhando. Ele ligou para Francis Ford Coppola sobre uma participação especial em Megalopolis, dizendo que era a música dos seus sonhos. James Caan faleceu em 6 de julho de 2022, em Los Angeles, aos 82 anos, vítima de um ataque cardíaco devido a uma doença arterial coronariana. Ele também sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, e faleceu em decorrência de insuficiência cardíaca congestiva. Ele foi cremado no cemitério Memorial Eden Park, um dos cemitérios judaicos mais famosos de Hollywood. John Cazale como Fredo Corleone. John Holland Casale nasceu em 12 de agosto de 1935, em Massachusetts. Aos 37 anos, interpretou Fredo Corleone em O Pai de Deus, O Irmão Confuso e, em última análise, Infeliz de Fredo. A fragilidade de Fredo evoca tristeza e profunda compaixão, refletindo a silenciosa solidão da própria vida de Casale. Em apenas 6 anos, Casale fez apenas 5 filmes, todos indicados ao Oscar do melhor filme. De A Conversação a Um Dia de Cão, de O Poderoso Chefão Parte 2 a O Franco Atirador, suas atuações foram repletas de uma profundidade emocional incrível. O diretor Sidney Lumet comentou: Casale tinha uma tristeza infinita, evidente em todos os filmes. Então veio a má notícia, câncer de pulmão terminal. Em 1977, Casale estava determinado a terminar O Franco Atirador, apesar das advertências do médico. Robert De Niro chegou a pagar do próprio bolso para garantir que a equipe mantivesse Casale, sabendo que ninguém mais poderia assumir o papel. Sua companheira de vida, Meryl Streep, esteve ao seu lado em todos os momentos, tentando mantê-lo unido por mais um pouco. John Cazale faleceu em 13 de março de 1978, na cidade de Nova York, aos 42 anos. Foi sepultado no cemitério Holy Cross, em Malden, Massachusetts. O Franco Atirador ainda nem estreou, mas com amigos como Al Pacino, Casale é e sempre será um dos maiores atores de todos os tempos.
Julie Gregg como Sandra Corleone. Julie Gregg, nascida Beverly Marie Scalzo, nasceu em 24 de janeiro de 1937, em Niagara Falls, Nova York. Ela tinha 35 anos em 1972. Ela interpretou Sandra Corleone, a gentil e gentil esposa de Sonny Corleone, na obra-prima cinematográfica O Poderoso Chefão. Apesar de sua curta atuação, o papel sempre foi sinônimo dela, e ela se tornou uma lenda do cinema. No entanto, a carreira e a vida pessoal de Julie Gregg foram muito mais complexas do que aparentam. Filha de pais ítalo-americanos, Julie demonstrou paixão pelas artes desde cedo. Uma bolsa de estudos em música a levou para a Califórnia, onde iniciou sua trajetória como atriz e cantora. Tornou-se um rosto conhecido na televisão americana ao longo das décadas de 1960 e 1980, aparecendo em grandes séries como Missão Impossível, Batman, Gunsmoke, Hawaii 5-0 e The Virginian. No palco, foi indicada ao Tony Award por seu papel no musical The Happy Time e ganhou um Theatre World Award, sendo reconhecida por sua voz encantadora e elegante presença de palco. Apesar de seu talento notável, Julie Gregg enfrentou dificuldades em sua vida pessoal. Ela enfrentou 2 casamentos fracassados e a pressão constante para escolher entre os holofotes e uma vida familiar estável a deixou em um estado constante de estresse e arrependimento persistente. Após muitos anos sob os holofotes, Julie gradualmente se aposentou da indústria do entretenimento no final da década de 1980. Sua última aparição na televisão foi em 1987. Julie Gregg morreu de câncer em 7 de novembro de 2016 em Van Nuys, Califórnia, aos 79 anos. Não houve funeral luxuoso nem frenesi na mídia. Ela deixou este mundo silenciosamente, assim como apareceu em O Poderoso Chefão, gentle, resiliente e silenciosamente carregando seus fardos. Uma artista talentosa cuja vida foi repleta de triunfos e tristezas, a maioria das quais sem resposta. O Poderoso Chefão não é apenas um filme. Sterling Hayden como Capitão McCluskey. Sterling Hayden nasceu em 26 de março de 1916, em Upper Montclair, Nova Jersey. Aos 56 anos, interpretou o corrupto e brutal Capitão McCluskey em O Poderoso Chefão, um papel que durou apenas alguns minutos, mas deixou uma marca duradoura graças ao seu físico avantajado e olhos atormentados. Com 1,93 m de altura, Hayden já foi considerado o homem mais bonito das telas na década de 1940. No entanto, ele odiava a fama de Hollywood, enxergando-a como uma forma de ganhar dinheiro para sua verdadeira paixão, velejar. Atravessei o oceano, desapareci dos sets de filmagem e vivi para o mar. Essa busca por liberdade teve um custo pessoal. Ele suportou 2 casamentos fracassados, com as atrizes Madeleine Carroll e depois Betty DeNoon, e se afastou dos filhos. Atormentado pelo alcoolismo e pela culpa, ele frequentemente se culpava por ter se vendido a Hollywood. Eu nunca quis ser ator, disse ele certa vez. Eu só queria um barco e uma escapada. Apesar de sua aversão, Hayden teve atuações memoráveis em clássicos no ar como Selva de Asfalto e A Morte, e fez um retorno triunfal ao papel do perturbado General Jack D. Ripper em Daughter Fantastic. Seu breve papel em O Poderoso Chefão foi emblemático de seus conflitos internos. Sterling Hayden morreu de câncer de próstata em 23 de maio de 1986, em Sausalito, Califórnia, aos 70 anos. Marinheiro, ator, rebelde e com a alma dividida entre o dever e o desejo, ele continua sendo um dos enigmas mais fascinantes do cinema. Richard Bright como Al Neri. Richard James Bright nasceu em 28 de junho de 1937 no Brooklyn, Nova York. Aos 35 anos, interpretou Al Neri em O Poderoso Chefão, 1972, um guarda-costas frio, quieto e extremamente leal a Michael Corleone. Embora reservado em seus diálogos, Neri é a mão silenciosa da morte ao longo da trilogia, presente em cada ato de violência cuidadosamente calculado. Bright é um dos 5 atores a aparecer nos 3 filmes da franquia O Poderoso Chefão. Ele executa Don Barzini no massacre do batismo, mata Fredo secretamente no Lago Tahoe e executa rapidamente a sentença do arcebispo Gilday no 3º filme. Neri não fala muito, mas quando atua, é decisivo. Fora das telas, a vida de Bright é bem menos glamurosa. Ele começou a atuar aos 18 anos, ao vivo na televisão, mas passou décadas lutando por reconhecimento. Na década de 1960, ele enfrentou múltiplas prisões por seu papel em A Barba, uma peça controversa considerada obscena. Embora tenha vencido o caso sob a proteção da primeira emenda, o rótulo de encrenqueiro permaneceu. Seu casamento com a atriz Rutânia Alda sofreu com o estresse, em grande parte devido às suas frequentes ausências, que incluíam projetos de filmes independentes, teatro experimental e até mesmo mídias interativas como Reaper. Seu relacionamento com os filhos tornou-se cada vez mais tenso. Mais tarde, Bright precisou de oxigenoterapia regular devido a um enfisema,
uma condição que ele habilmente incorporou à sua atuação para esconder sua fragilidade. A tragédia aconteceu em 18 de fevereiro de 2006, quando Bright foi atingido pela roda traseira de um ônibus de turismo enquanto atravessava a rua em Manhattan. O motorista não sabia. Nenhuma acusação criminal foi registrada, apenas a carteira de motorista suspensa. Bright morreu aos 68 anos, deixando um legado que permanece como a sombra mais assombrosa do poderoso chefão. Lenny Montana Kamaluka Brasi. Lenny Montana, nascido Leonardo Pacifaro, nasceu em 13 de março de 1926, no Brooklyn, Nova York. Ele interpretou Luca Brasi em O Poderoso Chefão, 1972. Um assassino de 46 anos com uma lealdade quase obsessiva a Don Corleone. O papel foi breve, mas marcante, e Montana o interpretou com perfeição, não apenas por sua imponente estatura de 1,95 m, mas também por seu próprio passado violento na vida real. Antes da fama em Hollywood, Montana era um lutador profissional que circulava pelos ringues sob o nome de Zebra Kid. Mais tarde, tornou-se um temido capanga da família mafiosa Colombo. Ele foi preso, trabalhou como guarda-costas para chefes da máfia e viu em primeira mão como a intimidação, o incêndio criminoso e o assassinato funcionavam. Táticas clássicas do submundo. Quando o poderoso chefão estava escalando Luca Brasi, Montana estava no set como o atual guarda-costas e foi escalado na hora. Seu aparente nervosismo em relação a Marlon Brando era real, e o diretor Francis Ford Coppola habilmente o transformou em parte da personalidade insegura de Brasi, um assassino nervoso que parabeniza Don Corleone pelo casamento de sua filha. Hollywood, no entanto, não conseguiu salvar Montana completamente de seu passado. Depois do filme, ele assumiu vários papéis coadjuvantes em filmes de ação e na televisão, mas nunca se livrou completamente de sua imagem musculosa. Em seus últimos anos, ele vivia com medo de ser punido por antigas dívidas com o submundo do crime. Com seus casamentos fracassando e seus problemas financeiros aumentando, ele se voltou para o álcool e se isolou cada vez mais. Antes um símbolo temível do crime, tanto na tela quanto na vida real, ele se tornou uma figura cansada e desbotada. Em 12 de maio de 1992, Lenny Montana morreu de ataque cardíaco em sua casa em Lindenhurst, Nova York. Ele tinha 66 anos, um homem que já havia aterrorizado plateias e oponentes e que faleceu em silêncio. Castellano vai para Peter Clemenza. Richard Salvatore Castellano nasceu em 4 de setembro de 1933, no Queens, Nova York, filho de imigrantes sicilianos. Aos 39 anos, interpretou Peter Clemenza em O Poderoso Chefão, 1972. Um chefe de regime leal e inteligente, famoso por sua clássica fala improvisada. Abaixe a arma, pegue o cannoli. Ele também foi indicado ao Oscar por Amantes e Outros Estranhos, 1970. Castellano era um rosto conhecido tanto na televisão quanto no cinema, tendo estrelado em The Super, 1972, e Joe and Sons, 1975-1976. Ele frequentemente interpretava pais italianos rudes, porém adoráveis, com uma mistura de dureza e charme. No entanto, ele não retornou para O Poderoso Chefão Parte 2, supostamente devido a uma disputa com o diretor Francis Ford Coppola sobre o controle criativo dos diálogos. Sua ausência foi talvez o início de um gradual desaparecimento dos holofotes. Castellano também enfrentou problemas de saúde e pressões pessoais. Enfrentou problemas cardíacos e estresse profissional, o que afetou seus relacionamentos. Ele foi casado 2 vezes. Um casamento terminou em divórcio, o outro, embora duradouro, foi afetado pelo declínio de sua saúde. Em 10 de dezembro de 1988, Richard Castellano morreu repentinamente de um ataque cardíaco em sua casa em North Bergen, Nova Jersey, aos 55 anos. Sua morte prematura deixou Hollywood de luto por um talento que nunca chegou a brilhar plenamente. Richard Conte como Don Emilio Barzini. Richard Conte, nascido Nicholas Peter Conte, nasceu em 24 de março de 1910, em Jersey City, Nova Jersey. Aos 62 anos, ele apareceu em O Poderoso Chefão como Don Emilio Barzini, um chefe rival com uma expressão fria e mortal que silenciosamente orquestrou as traições mais sangrentas do filme. Na vida real, Conte compartilha a ambição e a tenacidade de seu personagem. Ele trabalhou como motorista de caminhão, garçom, cantor e vendedor de sapatos para sobreviver. Enquanto trabalhava em um resort em Connecticut, ele foi descoberto por Elia Kazan, um encontro que mudou sua vida. Durante as décadas de 1940 e 1950, Conte ganhou destaque em dramas policiais e filmes noir, estrelando em O Grito da Cidade, Whirlpool e The Big Combo. Com seu rosto esculpido e voz imponente, ele se tornou o arquétipo do vilão inofensivo, porém perigoso. No entanto, a vida pessoal de Conte foi repleta de dificuldades. Foi casado 2 vezes. Seu primeiro casamento, com a atriz Ruth Story, terminou em divórcio, enquanto seu segundo casamento, com Shirley Garner,
durou até sua morte, mas foi marcado por problemas de saúde e preocupações financeiras. Seu filho, Mark Conte, tornou-se editor de cinema, e seu neto, Chris Conte, jogou na NFL. Em 3 de abril de 1975, Conte sofreu um ataque cardíaco e um derrame grave. Após 8 horas de luta na unidade de terapia intensiva do Centro Médico da UCLA, ele faleceu em 15 de abril, aos 65 anos. Foi enterrado no Westwood Memorial Park, em Los Angeles, ao lado da realeza de Hollywood, onde merecia estar. Alex Rocco como Moe Greene. Alex Rocco, nascido Alessandro Federico Petricone Jr., nasceu em 29 de fevereiro de 1936 em Cambridge, Massachusetts. Em 1972, aos 36 anos, ele interpretou o magnata dos cassinos de Las Vegas, Moe Greene, na obra-prima cinematográfica O Poderoso Chefão. Seu personagem, o fundador do Império de Jogos de Azar de Las Vegas, foi brutal e notoriamente assassinado por Michael Corleone. Este papel marcou uma reviravolta na carreira de Rocco e colocou sua vida em um caminho cheio de reviravoltas estranhas e ecos assustadores. Antes de ingressar no mundo glamouroso de Hollywood, Rocco era um verdadeiro gangster. Sob o nome de Alexander Petricone, ele era associado da notória gangue Winter Hill, em Boston. Ele foi preso por agressão, danos materiais e até suspeito de um assassinato relacionado às guerras da máfia irlandesa da década de 1960. Após sua libertação da prisão, sua esposa se divorciou dele e seu carro foi bombardeado. Mais tarde, ele admitiu: se eu tivesse ficado, teria morrido. Rocco escapou de Boston por cara ou coroa. Rumou para Miami, coroa para a Califórnia. E o destino o levou para o oeste, para Hollywood. Na Califórnia, estudou atuação com Leonard Nimoy e adotou o nome artístico de Alex Rocco. Embora tentasse suavizar seu forte sotaque bostoniano, a atmosfera gangster permaneceu intacta. Com sua voz rouca e olhar frio, Rocco foi rapidamente escalado para papéis de vilão, e foi Moe Greene quem o consagrou. Há rumores de que, após o filme, ele foi ameaçado por personagens de cassinos da vida real por se basear demais na realidade. Além de O Poderoso Chefão, Rocco apareceu em Get Shorty, Vida de Inseto, That Thing You Do, e ganhou um Emmy por seu papel como um excêntrico agente de talentos no sucesso Teddy Z. Apesar da ascensão de sua carreira, sua vida pessoal foi tumultuada. Ele enfrentou vários casamentos fracassados, perdeu a esposa para o câncer e a morte repentina do filho adotivo, Mark Rocco, um diretor talentoso, aos 46 anos. Essas dores persistentes o forçaram a se afastar dos holofotes e, nos últimos anos, ele se concentrou principalmente na dublagem. Alex Rocco morreu de câncer no pâncreas em 18 de julho de 2015, em sua casa em Studio City, aos 79 anos. Ele é lembrado como um homem que literalmente viveu duas vidas, primeiro como Petricone, o gangster de Boston, e depois como Rocco, o ícone do cinema. E em ambos os mundos, ele permaneceu uma figura que ninguém conseguia derrubar facilmente. Abbe Vigoda, como Salvatore Tessio. Abbe Vigoda nasceu em 24 de fevereiro de 1921, no Brooklyn, Nova York, filho de imigrantes judeus russos. Aos 51 anos, interpretou Salvatore Tessio em O Poderoso Chefão, 1972, um capo-regime outrora leal que acaba traindo a família Corleone. Embora seu papel tenha se limitado ao primeiro filme, Tessio tornou-se um símbolo de traição silenciosa, e Vigoda interpretou o papel com uma calma e resignação arrepiantes. Na vida real, Vigoda era tão famoso por não morrer quanto por sua atuação. Em 1982, a revista People noticiou erroneamente sua morte, forçando-o a posar em um caixão, segurando o artigo, para provar que ainda estava vivo. A piada se tornou uma piada recorrente na TV e na internet há décadas, e o próprio Vigoda frequentemente se entregava ao humor mórbido. Ele foi casado 2 vezes, mas não encontrou felicidade duradoura em nenhum dos relacionamentos. Após a morte de sua segunda esposa em 1992, ele viveu uma vida reclusa, admitindo abertamente sua frustração por ser rotulado em papéis coadjuvantes que limitavam seu desenvolvimento artístico. O comportamento tranquilo e intenso de Vigoda, no entanto, transformou essa limitação em seu legado. Sua fala, "Tom, você pode me tirar dessa encrenca?", é, nostalgicamente, uma das mais citadas da história da máfia. Sua morte em 26 de janeiro de 2016, aos 94 anos, na casa de sua filha em Nova Jersey, não era mais um boato, mas o fim de uma vida longa e tumultuada. A Lettieri como Virgil Soloso. Alfredo Lettieri nasceu em 24 de fevereiro de 1928 e, aos 44 anos, fez uma de suas atuações mais descontraídas em O Poderoso Chefão, em 1972, como Virgil. O Turco Soloso, um traficante de pessoas frio e calculista que ousa desafiar Vito Corleone. Lettieri deu vida a um personagem tão aterrorizante que até mesmo o Don tinha receio de se aproximar dele.
O que torna esta atuação tão memorável é que Lettieri nunca se desviou de seu papel. Fluente em italiano e supostamente parente do chefão do crime genovês Thomas Ebole, Lettieri viveu e respirou o mundo em que vivia. Al Pacino revelou posteriormente em suas memórias de 2024 que Lettieri o levou para conhecer mafiosos da vida real para ajudá-lo a entender melhor o papel de Michael Corleone. Antes de O Poderoso Chefão, Lettieri interpretou heróis icônicos e antigrisalhos como Marlon Brando em A Noite Seguinte, Steve McQueen em Os Implacáveis e Charles Bronson em Mr. Majestic. Ele até escreveu o roteiro do filme de gangsters vilão, de 1971. Seja ele um valentão ou um sedutor, Lettieri nunca parecia atuar. Ele estava apenas dizendo a verdade, mas por trás da cortina havia um homem obcecado por vícios. Ele vivia como um gangster, viciado em álcool e cigarros, festejando a noite toda e se escondendo em 2 casas desaparecidas. Amigos diziam que ele sempre parecia cansado, como se soubesse que seu tempo estava se esgotando. Em 18 de outubro de 1975, 3 anos após O Poderoso Chefão o indicar para um prêmio internacional, Lettieri morreu de ataque cardíaco em Nova York, aos 47 anos. Richard S. Al Martino como Johnny Fontaine. Al Martino, nascido Jasper Cini em 7 de outubro de 1927 na Filadélfia, tinha 45 anos quando deu voz ao cantor de O Poderoso Chefão, Johnny Fontaine. O personagem, que implora a Don Corleone que salve sua carreira moribunda, espelha a própria história de Martino, com envolvimentos com a máfia, declínio na carreira e desespero silencioso sob os holofotes. No início da década de 1950, Martino alcançou a fama com o hit Here in My Heart, seu primeiro single número 1 no Reino Unido, mas a fama veio acompanhada de perigos. A máfia teria comprado seu contrato e o chantageado em 75 mil. Temendo por sua vida, ele fugiu para a Inglaterra, vivendo no exílio enquanto sua carreira americana desabava. O papel de Johnny Fontaine foi originalmente oferecido a Vic Damone, mas Martino, supostamente com a ajuda do chefão do crime Russell Bufalino, pressionou o estúdio com críticas negativas. Damone, temendo retaliações, desistiu e Martino recuperou o papel. Em essência, ele se tornou Johnny Fontaine por viver sua vida. Martino foi casado 3 vezes, as 2 primeiras terminando em divórcio. Ele lutou contra o alcoolismo e problemas financeiros mais tarde na vida, mas permaneceu amado por sua voz suave de barítono e por sua presença nos filmes O Poderoso Chefão. Ele morreu de insuficiência cardíaca em 13 de outubro de 2009, apenas 6 dias após seu 82º aniversário, em sua casa em Springfield, Pennsylvania. Foi enterrado no cemitério Holy Cross, na Califórnia, e sua história terminou como seu papel mais famoso, com ecos de música, lealdade e arrependimento silencioso. John Marley como Jack Waltz. John Marley, nascido Mortimer Leon Marlebe em 17 de outubro de 1907, no Harlem, Nova York, tinha 65 anos quando interpretou Jack Waltz em O Poderoso Chefão, 1972. Em um papel breve, mas memorável, ele interpretou o arrogante produtor de Hollywood cuja rebeldia leva a uma das cenas mais icônicas do cinema, a descoberta da cabeça decepada de seu precioso cavalo em sua cama. O grito cru e aterrorizante de Marley tornou-se uma imagem marcante no cinema do século XX. Ao longo de uma carreira de 45 anos, Marley atuou em quase 250 filmes e séries de televisão. Ele ganhou a Copa Volpe no Festival de Cinema de Veneza de 1968 por Faces, de John Cassavetes, e foi indicado ao Oscar e ao Globo de Ouro por sua comovente atuação em Love Story, de 1970. Mas foi O Poderoso Chefão que deixou sua marca permanente na cultura popular, apesar de sua curta duração. Apesar de sua carreira prolífica, Marley nunca alcançou o estrelato. Essa obscuridade às vezes o frustrava. Casou-se 2 vezes e teve 3 filhos, mas seus últimos anos foram marcados pelo isolamento e pela saúde debilitada. Seu segundo casamento, com Beverly, foi marcado por sua reclusão e problemas cardíacos. Em 1984, aos 76 anos, John Marley faleceu após uma cirurgia cardíaca. Ele foi enterrado discretamente no cemitério Cedar Park, em Emerson, Nova Jersey, uma modéstia condizente com um homem que um dia gritou para se tornar uma lenda do cinema. Morgana King como Carmela Corleone Maria Grazia Morgana Messina, conhecida profissionalmente como Morgana King, nasceu em 4 de junho de 1930, em Pleasantville, Nova York. Aos 42 anos, ela interpretou a Serena Carmela Corleone em O Poderoso Chefão, 1972, uma figura discreta, porém emotiva, da dinastia Corleone. Embora sua voz fosse suave na tela, King possuía uma voz que outrora enchia salas de concerto. Cantora de jazz com uma rara voz de contralto que se estende por 4 oitavas, ela foi indicada ao Grammy e lançou mais de 30 álbuns. Embora os críticos elogiassem sua arte,
Os holofotes da mídia frequentemente a escapavam, e ela ansiava por ser vista não apenas como cantora, mas como uma artista de palco séria. King foi casada 2 vezes, ambas com músicos de jazz talentosos. Seu primeiro casamento, com o trompetista Tony Fruzella, terminou em divórcio. Seu segundo marido, o trombonista Willie Dennis, morreu em um acidente de carro apenas 4 anos após o casamento. Ela então perdeu sua única filha, Grayson, em 2008, uma dor que a assombrou em seus últimos anos. Morgana King morreu de linfoma não Hodgkin em Palm Springs, Califórnia, em 22 de março de 2018, aos 87 anos. Não houve memoriais elaborados, nem alarde da indústria, apenas o falecimento silencioso de uma mulher que trouxe dignidade, profundidade e tristeza a uma das famílias mais respeitadas do filme.